Estamos aqui na série de Atos. Nos PG já estamos estudando capítulo a capítulo, estudando ali cada versículo, cada tema, cada coisa que é dito ali. Semana passada o pastor Júnior pregou sobre o princípio de governo e obediência. Sabe, esses são princípios essenciais para o cristão. Talvez para aqueles que estão fora daqui, para aqueles que não creem que há um Deus vivo, poderoso, que há um Deus que nos ama, isso não faça sentido. O governo de Deus e a obediência a esse Deus. Mas para nós faz todo sentido. Para nós isso aqui é primordial, amém? O Senhor fez os céus e a terra, e Ele que governa sobre todas as coisas. É o Senhor que nos criou, o Senhor que nos fez, e é por isso que Ele governa as nossas vidas. Sabe, assim como há um governante, há também a necessidade da nossa resposta em obediência. Cara, como a lei do trânsito. Cara, sobre o trânsito há um governo ali, há leis, mas só que depende que os motoristas, as pessoas respeitem e obedeçam essas leis, amém? Cara, da mesma forma, ao mesmo tempo que o Senhor, Ele exerce governo e domínio sobre todas as coisas, é necessária a nossa resposta em obediência. A nossa resposta, corresponder ao Senhor. E eu amo isso. Cada princípio, cada detalhe, o Senhor poderia fazer sozinho. O Senhor poderia fazer a gente não ter vontade própria, a gente ser obrigado a segui-lo, sabe? E Ele faz diferente, Ele fala, não, eu quero que você faça isso por amor. Eu quero que você faça isso porque você ama estar comigo. Porque o Senhor nos libertou para a liberdade, amém? Ele nos libertou para a liberdade. E o que nós fazemos com essa liberdade é devolvermos de volta a Ele. Deus, nós queremos viver debaixo da sua autoridade. Nós queremos viver debaixo do teu governo, do seu domínio sobre nós. Porque o Senhor sabe o que é melhor para nós. O Senhor sendo um bom Pai, Ele sabe o que é melhor para nós. Cara, e é nesse lugar que nos encontramos. Se você estiver aí anotando, anota aí. Hoje nós vamos falar sobre atos de santidade. Atos de santidade. Dá um contexto aqui para vocês. O que está acontecendo no livro de Atos? Jesus já morreu, já ressuscitou, Ele se encontrou ali por volta com 500 pessoas mais ou menos. Por 40 dias Ele ainda continua aqui na terra e Ele ascende aos céus e todas as pessoas veem Ele subindo, essas 500 testemunhas, sabe? E desse dia aí que Jesus está para subir, Ele fala, permaneça em Jerusalém até que vocês sejam revestidos do alto. Então ali no dia de Pentecostes, que acontece 50 dias depois da Páscoa, ou seja, entre 10 dias mais ou menos, desde a ascensão de Jesus, eles estão lá no templo, estão lá orando, eles estão lá permanecendo em oração. Já são menos pessoas, já são 120. Sabe, mas aquelas pessoas ainda estavam ali, perseverando em oração. Sabe, algo poderosíssimo acontece. Algo grandioso acontece. Sabe, para gente que não estava no dia, talvez a gente não consiga entender a grandiosidade do que estava acontecendo nesse dia. Sabe? Eu vou traduzir. Deus desceu na terra naquele dia. Deus desceu na terra naquele dia, cara. Sabe, esse Deus que a gente acha que é um Deus cósmico, que está distante, é um homem de barba que fala com eco, com uma voz de eco, que está distante de nós. Esse dia, Deus desceu na terra. E o que acontece quando Deus desce na terra? Acontece a mesma coisa que aconteceu lá em Êxodo. Tem fogo, tem barulho, tem gente se prostrando, tem temor dos céus. Cara, algo poderoso estava acontecendo naquela cidade. Algo que mudaria a vida de pessoas ali, algo que mudou uma cidade inteira, cara. Cara, Deus desceu na terra. Aí eu fico lembrando, fico imaginando, né? O Alessandro Vilas Boas cantando. Qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual que é o som, cara?
É o som de muitos ventos. É o som de gente chorando, é o som de gente gritando, é o som de arrependimento, é o som de salvação. Cara, e é isso que aconteceu nesse dia. Deus desceu na terra. Cara, isso acontece poucas vezes. Cara, algo assim nesse nível de poder, de grandiosidade acontece poucas vezes, cara. Na história aconteceu outras vezes. Cara, estava lendo e eu lembrava na Alemanha ali, mais ou menos em 1700, um homem chamado Conde Zinzendorf. Isso, Zinzendorf, isso mesmo que você ouviu. Ele está ali lendo as profecias da época, lendo o que os homens de Deus estavam falando na terra. E ele falou assim, olha só, tem uma profecia de que vai vir um avivamento nessa região. Então eu vou gastar os meus recursos para acontecer isso. E ele abriga ali nas suas terras uma série de cristãos, uma série de igrejas ali que existiam na época. E o que acontece quando tem um monte de crente junto? Lógico, briga. Eles brigavam constantemente, porque eram várias linhas de cristianismo ali, com suas diferenças e suas crenças, e acontecia isso constantemente, e o conde precisava ficar apacentando esses homens. Sabe, mas um dia algo extraordinário aconteceu. Cara, um dia algo poderoso, que dificilmente acontece, como aconteceu nesses dias, aconteceu, cara. Cara, todos eles tiveram uma visão de um cordeiro que foi morto. Todos tiveram a mesma visão e todos caíram ao chão em arrependimento. Cara, isso dificilmente acontece. Sabe, naquele dia que o Senhor te torrou, te pegou de jeito, te virou do avesso. Cara, alguém não estava sendo tocado naquele dia. Mas algo assim, onde acontece com todos, cara, dificilmente acontece. E continua a acontecer. E nesse dia aconteceu. Cara, todos tiveram a visão do cordeiro. Do cordeiro que foi morto. E isso mudou todas essas pessoas. Cara, teve um grande avivamento. Cara, esses homens e mulheres persistiram em oração 24 horas por dia por 100 anos, cara. Por 100 anos. Porque eles viram o cordeiro. Cara, uma experiência com o Cristo, uma experiência com o sobrenatural muda as nossas vidas, cara. Não é a teologia. Eu amo teologia, sou um homem da teologia. Eu amo, mas isso não transforma as pessoas. Eu amo a igreja, eu sempre estou aqui. Se eu pudesse, eu passava aqui mais horas, cara. Cara, mas isso não transforma as pessoas. Mas o encontro verdadeiro com o sobrenatural, sim. O encontro com o Cristo transforma pessoas. Cara, e essa é a famosa história dos morávios, que se vendiam como escravo aos senhores de escravos, para que eles pudessem pregar aos escravos. Porque eles perceberam, eles entenderam que o cordeiro que foi morto, ele merecia receber a recompensa pela sua penosa obra. Jesus merece. Jesus merece os escravos, porque ele morreu por eles. Então eu quero participar disso. Jesus merece todas as nações, então nós vamos viajar todas as nações. O que Jesus merece é mais precioso que as nossas vidas, e é por isso que nós vamos gastar ela ao que o Senhor merece. Cara, somente o encontro com o Senhor pode fazer isso. Somente o encontro com Cristo pode fazer isso. E o que a gente está lendo aqui, esse livro, são dias em que esse tipo de encontro estava acontecendo, esse tipo de glória estava naquela cidade. Atos 4, vocês abriram aí? Atos 4. (36) 36 fala assim: então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro
e o depositou aos pés dos apóstolos. Amém? Um pequeno texto. O que estava acontecendo aqui no capítulo? A igreja entra em oração. Pedro e João, ele sofre ameaças, é falado assim, parem de pregar, porque isso é contra, parem de incitar o povo, nós não cremos nesse Cristo. A religião estava tentando calar a voz desses homens. E a igreja, ao invés de ficar com medo, a igreja, ao invés de considerar, talvez, parar de pregar, eles entram em oração. Deus, olha o que eles estão falando, mas Deus responde com milagres, responde com sinais, responde com pregação do evangelho. Nós queremos ir mais profundo. Sabe por quê? Isso é característico de encontros com o Senhor. Pessoas que são mais intensas, pessoas que decidem se entregar mais ao Senhor. Não pessoas que estão prontas a querer mais de Deus do que Ele pode fazer. Sabe, mas Ele entra para a história de Deus. Deus, eu sei que você é poderoso. Eu sei que você pode fazer todas as coisas. Eu sei que o Senhor tem bênçãos para nós, tem bondade, tem amor. Deus, mas só que eu quero também fazer parte dessa história. Deus, eu também quero que você retire coisas de mim. Senhor, tome coisas de mim, porque a minha vida não é mais minha, ela é sua, Deus. Era isso que estava acontecendo nesses dias. E esse homem aqui, José, ele também é encontrado pelo Senhor. Ele também é encontrado com poder. Ele também é encontrado pela graça e com a bondade de Deus. Sabe, isso mudou ele. Cara, a história não fala mais do que ele era, do que ele estava passando, do que estava acontecendo. Mas eu posso ver o fruto do que está acontecendo. É um homem que está entregando tudo. É um homem que está vendendo tudo que ele tem para entregar tudo ao Senhor, aos pés dos apóstolos. A responsabilidade da igreja, da comunidade de fé. Cara, tudo que ele tem. Cara, ele tinha terras. E é isso que ele dá ao Senhor. Ele vende e dá todo o dinheiro. Fique calmo. Não precisa pegar a carteira. Tá tudo bem. É um exemplo. Eu não vou pedir mais uma oferta aqui. Tá tudo certo. Sabe, mas só que tem algo aqui que o texto está me dizendo, tá explicando para a gente, que às vezes a gente não entende, porque isso é fora da nossa cultura, é fora às vezes do que não está óbvio no texto. O texto chama ele de levita. Um levita, ele é um levita. E o que isso quer dizer para a gente? Sabe, se você for correr lá para o Pentateuco e ler o que o Senhor disse para essa tribo, levita era uma tribo ali na nação dos hebreus, né, de Israel. E um levita era aqueles homens, aquela tribo que gastava o seu tempo, gastava suas vidas a serviço do tabernáculo, a serviço do templo. Sabe, enquanto todas as outras tribos, Deus prometeu para eles e cumpriu em dar um pedaço de terra para cada uma delas. Uma região específica para cada uma delas. E Deus cumpriu, amém? Glória a Deus. Cara, para o levita, quando chega a vez do levita, Deus fala assim, vocês não vão ter terras, porque eu sou a herança de vocês. Eu sou a herança de vocês. E tem alguma coisa esquisita acontecendo aqui. Por que então, se José é um levita e a herança dele era Deus, o próprio Deus era a herança dele, por que ele tinha uma terra? Por que ele possuía uma terra? Cara, eu não sei o que aconteceu. Mas só que isso já me deixa claro. Cara, ele não estava vivendo conforme o Senhor tinha planejado para ele. O Senhor tinha planejado, projetado algo poderoso na vida de José. O Senhor é soberano, amém?
Senhor, Ele escolheu que você nascesse aqui no Brasil, no ano que você nasceu, na cidade que você nasceu, na família que você nasceu. Amém? Glória a Deus. Assim também como José. Deus escolheu que José nascesse na tribo de Levi. Porque ele tinha algo poderoso para ele. Porque ele tinha o próprio Deus de herança para ele. Cara, mas ele tinha algo inferior, ele tinha uma terra. Ele tinha um pedaço de terra. Cara, talvez ele tivesse uma casa ali, um comércio, ele tivesse ali uma plantação, sei lá. Cara, o que fosse, qual fosse o tamanho da terra, qual fosse o preço dessa terra, ele com certeza é infinitamente inferior ao Senhor. E ele tinha isso. A identidade que o Senhor tinha colocado, determinado para esse homem, ele não estava vivendo ela. Ele estava possuindo algo que ele não deveria possuir. Ele estava distraído com alguma coisa que não era nem para ele ter. Cara, isso fala comigo. Cara, quantas vezes eu me distraio com o que não deveria nem ter. Cara, eu me distraio às vezes com algo que é infinitamente inferior à glória do Senhor. Cara, todos creem aqui que o Senhor está aqui? Cara, o Senhor está aqui. Cantamos aqui uma série de canções do Espírito Santo, a respeito do Espírito Santo. Sabe, esse é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos. Cara, cremos de fato no poder. Cremos de fato em quem é o Espírito Santo. O que Ele faz, o que Ele fez, o que Ele está fazendo nesses dias. Cara, vimos 1, 2, 3 curas. 3 curas. Poderoso. Algo poderoso. Se Jesus pudesse de fato estar aqui, em carne e osso. Sabe, quando eu comecei a estudar um pouco mais de escatologia, comecei a mergulhar e eu fui confrontado uma série de vezes com o que eu cria, com a forma que eu estava vivendo. E eu lembro de um dia que eu fui confrontado a respeito disso. Assim, e se ao invés de você ter aquele grande evento que você está esperando, aquele mais um culto, aquele culto bom, cara, aquele culto que todo mundo sai chorando, aquele culto bem programado, bonito. Ao invés disso, você pudesse ter o Jesus, o Cristo. Sabe, não como assim nós cremos, sabe, mas Ele assim, em tocar nele. E o homem falava, é por isso que nós não estamos vendo grandemente um avivamento acontecendo. A gente ainda prefere os cultos. A gente ainda prefere as agendas. A gente ainda prefere os nossos trabalhos. A gente ainda prefere o que nós sonhamos. É isso que toma as nossas cabeças, os nossos corações. Não é a saudade pelo noivo. Cara, eu precisei mudar. Cara, eu precisei me converter de novo. Eu tenho um exemplo ótimo. Eu lembro que há alguns anos atrás a Stephanie estava na Bahia. Todo mundo aqui ama a Stephanie? Aleluia. Vocês conseguem me falar qual o ano que ela estava na Bahia? Quanto tempo ela ficou na Bahia? Cara, para mim, sinceramente, eu já sou uma pessoa um pouco desligada. Um dia ela não estava, um dia ela estava aqui de volta. Quanto tempo ficou longe? 8 meses. 8 meses sem ela por aqui. Cara, pra gente, às vezes passou rápido, a gente nem percebeu. Mas eu lembro um dia que a gente estava lá na casa da Luzia e do Evanir. Estava tendo a festa junina. E a gente estava sentado ali na fogueira, perto da fogueira. E o Leonardo estava mandando um áudio. Teve
teve tal comida, veio tal fulano, não sei o quê, foi muito legal, não sei o quê, não sei o quê. Ela estava na Bahia nesse período. Ele falando, contando tudo o que estava acontecendo, ele fala assim, mas eu preferia você aqui. Cara, nós amamos os cultos, nós amamos as canções, nós amamos um dia como esse, onde vemos curas, onde vemos os sinais do Senhor, onde nós encontramos nossos irmãos. Mas nós preferíamos estar com Jesus. Preferíamos ter aqui o Cristo, aquele que morreu por nós. Para quantos a volta de Jesus será como a volta da Stephanie? Um dia ele simplesmente está aqui. A gente nem percebeu a falta dele. A gente nem teve saudades dele. A gente não sabe quanto tempo ele ficou longe. A gente não desejou estar com ele todos os dias. Cara, isso cortou meu coração. Cara, eu precisei voltar ao Senhor. Deus, faz algo em mim. Deus, muda os meus olhos. Não me deixe me distrair de novo com essa vida comum. Com essa vida comum aqui. Eu sei que o Senhor tem algo maior e mais poderoso para mim. O Senhor é a minha herança. Eu não quero estar distraído com um pedaço de terra. Cara, assim como esse homem. Cara, então não dá. Depois de perceber isso, depois de ser confrontado com isso, não dá para continuar vivendo do mesmo jeito. Cara, o que ele decide? Ele decide vender. Ele decide que há algo mais precioso. Decide que tem sobre ele uma posse que não é dele, que não é justo. Não é justo. Não é justo esse homem só ter um pedaço de terra. É justo que ele tenha o Senhor. Cara, e a justiça do Senhor veio nesse dia. E ele pôde entregar. Ele pôde se entregar completamente. Sabe? Ele provavelmente se via como um senhor de terra, como um empresário, como um levita ali que por algum motivo tem o que não deveria. Mas como o Senhor estava vendo ele. Como é que o Senhor, cara, Deus, o Deus, enxergava esse homem. Ele enxergava como esse levita verdadeiro, sabe? Que não tem nada além do Senhor. Que não tem nada ali na sua vida mais importante do que servir ao Senhor. Não ia a mais cultos. Não a ter uma agenda. Mas ter a sua vida completamente entregue ao Senhor. Cara, eu lembro de um dia que, um desses momentos de ministrações, eu olhei um rapaz e eu falei, o Senhor quer fazer alguma coisa na vida dele. Cara, eu não sei. Cara, os meus olhos aqui já me enganaram várias vezes, meu coração já me enganou várias vezes. Eu já encontrei uma série de pessoas ali capacitadíssimas, pessoas talentosas, que nada aconteceu. Mas eu vejo um cara ali, eu não faço ideia de onde ele é. Eu não faço ideia como que ele chegou aqui. Eu não faço ideia qual que é o nome dessa pessoa. Mas o Senhor fala, eu tenho algo poderoso na vida dele. Cara, eu fui orar por ele, fui ministrar o cara. Cara, orando, o Senhor tocando poderosamente, tocando com graça, com bondade. E eu senti assim dentro de mim, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com você. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com você. Sabe, eu continuei orando e terminamos a oração. Eu falei, cara, me fala, qual que é o seu nome, de onde você é, não sei o que. Ele me explicou mais ou menos, ele falou, e o meu nome é Guilherme. Eu falei, cara, é isso. O Senhor vai fazer na sua vida, assim como o Senhor fez na minha vida, porque o meu nome também é Guilherme.
Cara, como o Senhor estava vendo esse garoto. Cara, talvez ninguém, nenhum pastor, talvez nem a família, talvez ninguém visse algo poderoso e grande na vida desse cara. Mas o Senhor estava vendo. O Senhor estava vendo. E importa para nós, talvez não para o mundo, talvez não para outros lugares, mas para nós vermos o que o Senhor está enxergando, amém? Cara, isso é prioridade para nós, isso é poderoso para nós. Sabe, o nome desse homem é José. Mas por algum motivo, os apóstolos chamavam ele de Barnabé, que quer dizer filho da consolação. Cara, ó, havia alguma coisa nesse homem, em como ele se comportava, em como ele fazia as coisas, que ele era muito parecido com alguém que também é chamado como consolador. É o filho da consolação. Mais para frente você vai ler Barnabé. Eles abandonam o nome natural dele para então só usar o apelido que ele teve. Cara, você consegue se imaginar sendo chamado, olha lá, aquele cara ali que é muito parecido com o Espírito Santo. Aquele ali, cara, que vê algo além nas pessoas, assim como o Senhor vê. Assim como o Senhor vê. Imagina isso. Aqui, né, entre a gente aqui, brasileiro, homem, a gente gosta de inventar um apelido pro outro, né? Mas imagina, cara, o Senhor te tocar, o Senhor te transformar, cara, o Senhor te mudar de tamanha forma, tamanha maneira, cara, que o seu nome é mudado para sempre. A partir de algo que o Senhor fez. Olha ali, por muito tempo ali, aquele rapaz foi chamado como o irado. Aquele que está sempre bravo, mas depois ele é chamado de pacificador. Aquele que era chamado de sozinho, de órfão, de perdido. Ele é chamado agora de encontrado, de filho de Deus. De alguém que nós podemos crer. Olha só, Deus existe. Por quê? Porque olha esse homem. Olha o que Deus fez na vida dessa mulher, na vida dessa família. Cara, eu não sei você, eu quero algo assim parecido na minha vida. Cara, eu não quero nenhum dos rótulos que essa terra me dá. Que os meus amigos, que as pessoas que estão ao redor aqui, olhando naturalmente, pode falar de mim, de nós. Cara, eu quero o nome que o Senhor me deu. Cara, eu quero viver, cara, as características que o Senhor tem para mim. Cara, e você deve estar aí pensando, junto comigo, eu sei, o que quer dizer atos de santidade, o que tem a ver essa história doida, esses 2 versículos aqui que estavam perdidos na Bíblia, que às vezes a gente até passa rápido. Porque santidade quer dizer separado. A gente vai pensar que santidade tem a ver com ausência do pecado. Alguém que é santo, o que popularmente é conhecido como alguém santo? Bom, um cara que não peca, um cara que é exemplar, um cara que vive de um jeito completamente diferente. Mas, cara, eu quero que nós cultivemos esse entendimento. Santidade é ser separado ao Senhor. O que era santo aqui no tabernáculo, no templo? Os utensílios, tudo que era usado exclusivamente ao Senhor. Era um garfo, era uma faca. Cara, qualquer casa teria um garfo, uma faca. Talvez não um garfo de ouro, uma faca de ouro. Mas talvez na casa de um rei tivesse algo parecido. Mas aqueles ali eram para uso exclusivo ao Senhor. E é isso que fala a nossa vida. A nossa vida é de uso exclusivo ao Senhor.
O Senhor, Ele é completamente santo, porque Ele é completamente outro. A teologia não consegue entender o que Deus é. Ele é chamado completamente outro, porque não dá para comparar. Comparamos a um pai, cara, e funciona em parte. Mas comparamos ao cuidado, por exemplo, de uma mãe, e funciona muito bem. E comparamos a um rei, e funciona. Cara, não dá, é muito difícil. Você tem que juntar uma série de coisas para conseguir chegar a algo parecido que Deus é. Porque Ele é exclusivo. Não tem nada parecido com Deus. Cara, e o Senhor nos chamou para esse tipo de vida, onde somente o Senhor pode nos tocar, porque nós somos de uso exclusivo a Ele. Os nossos olhos são de uso exclusivo a ver a glória de Deus. A nossa boca é de uso exclusivo para falar das bondades do que o Senhor está fazendo. Os nossos ouvidos são de uso exclusivo para ouvir a voz de Deus. Cara, parece algo antigo, né? Pensar num levita. Por um bom tempo a gente falava que levita era o músico, né? O pessoal da banda. E às vezes a gente esquece desses valores e princípios que o Senhor mesmo estabeleceu. Tem um tipo de gente. Tem um tipo de gente, cara, que é de uso exclusivo do Senhor. Do Senhor, somente do Senhor. Toda a nação dos hebreus pertence a Deus, amém, glória a Deus, cara. Mas tem um tipo de gente lá no meio deles, lá, que somente se preocupam com a glória de Deus. Somente se preocupa com os serviços em ministrar ao Senhor e ministrar aos homens. Cara, eu lembro que na semana passada a gente tinha ido no evento e eu lembro que estava num momento ali de adoração, estava cantando, e a presença gloriosa e coisa doida acontecendo ao nosso redor. E eu estava ali cantando e pensando, Deus, eu amo esse lugar, eu amo fazer isso, eu amo estar aqui. Deus, mas eu quero isso na minha casa. Eu amo a minha casa. Eu sinto saudade aqui da minha comunidade, dos meus irmãos. E eu falando com o Senhor, Deus, eu quero que algo parecido, algo poderoso assim aconteça lá também. Eu quero que algo assim grandioso, o Senhor toque cada um de nós lá também. Sabe, enquanto eu estava ali cantando, falando com o Senhor, eu comecei a lembrar de coisas, sabe? O Senhor começou a trazer memórias para mim. E eu lembro que, talvez há uns 15 anos atrás, eu já me dedicava ali na minha adolescência, me dedicava às coisas do Senhor, já estava aprendendo, já estava amando isso, tinha encontrado amigos, pessoas que me ajudavam nesse caminho. Eu já gastava horas e horas na igreja, qualquer tipo de trabalho que precisava fazer, eu fazia, já era um voluntário, já estava trabalhando na casa do Senhor. E o Senhor já tinha me encontrado, o Senhor já tinha mudado a minha vida. Você já tinha me conquistado. Sabe, mas um dia, lá no nosso grupo de adolescentes, a pastora Carol foi pregar lá. Cara, e ela pregou exatamente sobre o levita. Ela falou isso. Falou assim, tem uma multidão de gente ali amando o Senhor, adorando o Senhor, sabe, se preocupando ali, sendo povo de Deus. Amém, glória a Deus. Mas tem um tipo exclusivo de gente que talvez não tenha nada nessa terra. Talvez ele não tenha nada de precioso que outras pessoas possam dar valor, dar preço. Mas lá naquele grande dia, naquele dia com D maiúsculo, o Senhor vai olhar para falar para ele, eu sou a sua herança. Eu sou a sua recompensa. Não temos problema com essa palavra, amém? O Senhor promete recompensas para nós.
Apocalipse está cheio de ao que vencer, ao que vencer. Então ela tem uma distinção daqueles que vencem, daqueles que perdem. Cara, e eu lembro que eu juntei com os meus amigos, falei, cara, você ouviu a pregação de hoje, cara? Eles falaram, cara, eu ouvi, bicho. Cara, eu quero isso. Cara, nós queremos isso. Cara, perceba, cara, eu já estava na igreja, eu não era um novo convertido, um perdido, um visitante ali. Cara, mas foi me proposto algo mais alto. Foi proposto ali para um grupo de adolescentes. Cara, tem algo mais precioso, tem algo mais valioso, cara. Algo fora do comum. Algo que é diferente de que todas as pessoas têm. Cara, isso mudou a minha vida. O Senhor já tinha meu tempo, o Senhor já tinha meus tesouros, era pouquinho, mas o Senhor tinha. O Senhor já tinha meus talentos, minhas habilidades naturais. Mas o Senhor queria mais de mim. O Senhor me queria completamente. O Senhor não queria só o que eu podia fazer para Ele. Ele queria a mim, cara. E assim o Senhor também quer cada um aqui. Não só o que você pode fazer pelo Senhor. Não só o que você pode entregar fisicamente, o seu tempo, o que for, cara. Ele quer você. Ele quer você. Para uso exclusivo dele. Cara, isso me cortou. Cara, eu comecei a lembrar disso no momento de ministração lá, na adoração. Eu sentia, Deus, faz isso em nós. Faz isso mais uma vez. Faz isso mais uma vez. Faz isso entre os adolescentes. Faz isso entre as crianças, entre os pais. O Senhor merece todas as nações. O Senhor merece todas as famílias. O que nós podemos fazer a respeito disso? O que nós podemos fazer a respeito daquele que trabalhou arduamente para comprar o mundo? Além de nos entregar. Cara, talvez eu não consiga fazer um trâmite de entregar o meu vizinho ao Senhor, mas eu posso fazer algo a respeito da minha vida. Cara, e a medida que o Senhor faz em nós, cara, o mundo verá. À medida que o Senhor faz em nós, a nossa família verá. E à medida que eu fui me entregando ao Senhor, eu fui aprendendo mais com Ele. E fui recebendo mais da glória dEle. Fui aprendendo, fui errando, fui às vezes me decepcionando. Mas só que eu lembro, cara, são 15 anos. São 15 anos. Quantos anos você tem, Marquinhos? 15 anos, uma pregação desse tamanho aqui, ó. Cara, e às vezes ainda em meus dias difíceis. Cara que fala, cara, eu quero desistir disso. Eu lembro desse dia. Eu lembro como o Senhor me tocou naquele dia. Cara, não aconteceu nada demais. Não teve gente voando, não teve gente caindo, sei lá. Só teve uma palavra sendo ministrada. Uma verdade sendo revelada. E eu lembro e falo, não, vale a pena, porque o Senhor é a minha herança. Talvez eu não tenha nada nessa terra. Talvez eu não tenha nada que é precioso para esse mundo. Mas eu tenho o Senhor. O Deus dos céus. Aquele que criou todas as coisas. Aquele que é nosso Pai. Cara, uma das coisas que hoje eu creio demais, cara. Por um bom tempo eu não criei. Por um bom tempo, como eu falei, eu era muito mais apegado à teologia. Eu precisei aprender a crer e experimentar do sobrenatural. Tem coisas que o homem não pode fazer. Na semana passada, o pastor Júnior falou, pensa naquela pessoa teimosa, que você fala e fala, dá todos os argumentos, dá todas as ideias. Se você não conseguiu pensar em alguém, é você essa pessoa? Aleluia.
E não adianta. Você tenta convencer ela, e não adianta. Porque tem coisa que somente o sobrenatural pode fazer. Sabe, esse processo aqui de se entregar cada vez mais ao Senhor, cada vez mais ao Senhor. Cara, ele envolve processos naturais e sobrenaturais. Naturais porque esse homem, ele teve que ir ali e vender o que ele tinha que fazer. Ele teve que tomar uma atitude. Ele teve que decidir ele, dentro dele. A minha vida vai ser outra. Cara, naquele dia que foi proposto para mim essa mensagem, eu precisei falar, não, isso é mais precioso do que outras coisas dessa terra. Cara, eu amo isso porque o Senhor faz junto com a gente. Há sempre um primeiro passo. Quando eu estava preparando aqui, eu lembrei de Salmo 100, porque o Salmo 100 fala exatamente isso. Foi Ele que nos fez ovelha do seu pasto. Não era a gente que estava ali andando ao redor do pasto de Jesus, falou assim, Jesus, o seu pasto é muito bonito e muito bem cuidado, eu quero fazer parte desse rebanho. Foi Ele que nos escolheu. Foi Ele que nos escolheu. Sabe, mas ao ser escolhido, nós precisamos corresponder a isso. Precisamos corresponder. Precisamos ter convicções, certezas dentro de nós, decisões. Cara, mas só que o maior trabalho, aquele que é difícil demais, aquele que é impossível para nós, esse é o Espírito Santo que faz em nós. Amém? Cara, o que poderíamos fazer diante dessas pessoas enfermas? Cara, nós podemos orar. Nós podemos oferecer oração. Nós podemos pedir oração. Cara, essa parte é fácil. Essa é o nosso corresponder. E a cura, quem é que faz? É o Senhor. É o Senhor que faz isso em nós. É o Senhor que faz isso em nós e através de nós. Cara, e essa é a cooperação que o Senhor tem conosco. Sabe, à medida que nós nos abrimos, à medida que nós nos colocamos diante dEle. Nós nos colocamos prontos, disponíveis a Ele. O Senhor faz em nós. Cara, por muito tempo, às vezes a gente foi legalista, achando que precisamos fazer algo para receber algo do Senhor. Precisamos ter uma vida exemplar. Aí então o Senhor fará algo poderoso na nossa vida. Esse peso é grande demais para nós. Que tipo de vida você estava tendo quando o Senhor te encontrou pela primeira vez? Que tipo de vida, o que você merecia naquele dia, cara? Que tipo de sentença você merecia ouvir do Senhor? E qual foi a sentença que o Senhor deu sobre você? Cara, merecíamos o inferno, facilmente. Ele deu vida para nós, deu salvação para nós, deu graça para nós. Eu amo essas histórias que são simples e leves. Na semana passada a gente estava lá no evento. Na sexta-feira a gente chegou cedinho. O David foi procurar um lugar para estacionar o carro. Estava entrando lá na igreja com a Stephanie. E um casal abordou a gente, né? Um homem, uma mulher. Um cara americano, e a moça era tradutora. Ela abordou a gente e falou assim, vocês querem cura? Cura física? A gente pode orar por vocês? Aí eu falei, acho que eu não tenho nada. Aí a Stephanie falou, também acho que não tem nada. Mas ela estava de óculos. E ninguém nasceu de óculos. No céu não tem óculos. Aí o casal falou assim, mas você está de óculos, a gente pode orar por você? Pelo seu olho? Aí ela, tá. Aí a gente encontrou um cantinho ali, o cara começou a orar. Como que faz esse tipo de oração? Fala assim, tenta ler isso aqui. Enxerga? Não, aqui já não enxerga, então vamos orar. Eles oraram ali, oração 30, 40 segundos. E aí, você está enxergando? Aí ela já começa a chorar.
Nem precisa responder. Nem precisa de tradutora, né? O que a Stephanie estava fazendo ali? Ela merecia essa cura. Cara, talvez isso passasse despercebido. A gente estava tão acostumado com os óculos no rosto dela, que a gente nem pediria oração. Sabe, lembra? Jesus sempre pergunta, o que você quer que eu faça? Eu falaria, não tem nada não. E mesmo assim o Senhor alcança ela com bondade, cara. Mesmo assim o Senhor alcança ela com graça, cara, e libera cura nos olhos dela. Cara, ela não estava pronta para isso. Eu lembro também da história da Vivian, né? A gente estava lá embaixo, já estava pronto para ir embora. Estava com a minha mochilinha, já estava contando piada lá fora. O pastor Júnior me chamou, que a Vivian estava com dor nas costas. Que era, como chama? Hérnia de disco. Hérnia de disco. Cara, eu não estava ali orando em línguas, aquecendo, doido, para orar por alguém. Eu estava num momento comum, leve. Estava ali conversando com as pessoas. Cara, e ela conta, eu amo isso, que à medida que a gente colocou a mão nas costas dela, ela já foi curada. A gente orou, ela já tinha sido curada. Curada. Não dependeu nem da nossa oração, cara. Não depende da nossa oração. Não depende das palavras mágicas que a gente pode falar. Mas da ação do Espírito Santo. Da ação do poder de Deus em nós e através de nós. Cara, talvez a gente olhe, Deus é muito difícil, essa área da minha vida é muito complicada eu separar para o Senhor. É muito difícil eu me aproximar em você em amor. Eu quero outras coisas, eu priorizo outras coisas. Mas diante desse tipo de história, cara, o que é impossível ao Senhor? Cara, eu teria outras histórias para contar desse evento, desse pessoal, cara, que eu persigo há um tempão, cara. Mas eu escolhi contar a história da nossa irmã, que faz parte aqui da nossa vida. Para que você sempre possa olhar e falar assim, olha só, ela está sem óculos. E se o Senhor fez na vida dela, o Senhor pode fazer na minha vida. Não só uma cura física, cara, mas uma cura emocional. Não só uma cura física, mas uma transformação na nossa mentalidade, na nossa identidade, das questões que sofremos, cara. Que é impossível ao Senhor? Cara, eu ouvi histórias e mais histórias de gente ressuscitando hoje em dia. Teve um rapaz lá com um filho autista, né? Um filho grandão autista, que não falava a vida inteira. E depois que ele volta do evento, o menino está falando. Que é impossível ao Senhor? Onde o Senhor não pode tocar? Sabe? Lucas 8 conta aquela história da mulher do fluxo de sangue. E essa história eu amo, cara, porque é uma mulher, ela tá disposta a tudo, cara, para ser tocada pelo Senhor. Tudo, cara, para algo poderoso acontecer na vida dela. Mas ao mesmo tempo também a minha dor é grande da mesma medida, porque havia uma multidão de gente apertando Jesus, tocando no Senhor, e nenhum deles foi tocado dessa forma. Cara, isso me corta. Quantas vezes também eu toquei no Senhor, eu falei, não, esse homem aqui faz coisas grandiosas, mas só que eu não o reconheci como Cristo, e nada aconteceu na minha vida. Mas aquela mulher conseguiu. Aquela mulher foi no lugar mais baixo e tocou o Senhor e conseguiu graça. E o Senhor percebeu.
E essa mulher entra na história do maior homem de todos os tempos, cara. Onde o evangelho é pregado, a história dessa mulher é contada, cara. Era uma mulher que estava disposta a tudo. Se ela fosse pega, talvez fosse morta. Se ela fosse pega, talvez fosse envergonhada. Mas ela falou: isso, o Cristo vale a pena. O Jesus vale a pena. E Ele continua valendo a pena. Se o Senhor mudar os seus caminhos, se o Senhor mudar os seus passos, como você anda, cara, vale a pena. Se o Senhor te fazer manco pro resto da vida, vale a pena o toque do Senhor. Cara, eu sempre conto essa história. Eu ouvi um podcast lá de um cara, se não me engano, na Nigéria. É comum os muçulmanos cortarem o braço esquerdo e a perna direita dos cristãos. E esse homem contando: eu conheci vários sem o braço esquerdo e a perna direita, porque eles acharam que o Cristo valia mais do que o braço e a perna. E o que o Senhor vale para nós? Para Jesus, você valeu a vida dele. Para o Deus dos céus, o Senhor achou que valia o Filho dele, para se entregar completamente a você e a mim. E porque nós não nos entregaríamos também completamente a Ele? Porque também nós não gostaríamos de ter essa vida completamente dedicada a Ele? Que é um caminho de graça e bondade, graça e bondade, graça e bondade. É um caminho leve com o Senhor. Cara, tem escolhas difíceis, tem dias dolorosos, mas sempre a presença do Pai para nos fortalecer, para nos alegrar. Para nos curar, para nos dar força. Porque Ele é a nossa herança. Ele é o que nós receberemos na nossa morte. Ele é o mais precioso. Ele é o mais bondoso. Ele, cara, é Ele. O que mais eu poderia te oferecer? Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu não sei o que vai acontecer quando chegar na sua casa, cara. Mas eu sei que Deus é bom, cara. Isso eu posso te afirmar. Deus sempre é bom. O Senhor sempre é bom. E o seu amor dura para sempre, cara. O seu amor dura para sempre. Romanos vai falar, cara, que todos pecaram e estão destituídos da glória do Senhor. Essa é a nossa má notícia. É a nossa má notícia. Mas a boa notícia vem acompanhada, cara. A boa notícia é que o Senhor está disponível para cá, para você hoje. Sabe, assim como eu lembrava dessa história quando a pastora Carol pregou para nós. Se você quer ouvir essa pregação, vai lá e pergunta para ela, manda mensagem, enche o saco dela. Cara, eu sentia, cara, isso está disponível, isso continua a estar disponível para a minha igreja. Esse tipo de vida, esse tipo de cuidado, esse tipo de proximidade ainda está disponível para todos nós. Mas é necessário, cara, a nossa resposta, a nossa resposta. Cara, a gente se alegra ao ouvir essas histórias, a gente se alegra. Se edifica a nossa fé, isso faz a gente crer que é possível, que o Senhor continua fazendo. E fé é fundamental, cara. Sem fé é impossível agradar a Deus, amém? É necessário fé, sempre fé. Salmos 24 fala assim: ao Senhor pertence a terra, a sua plenitude, o mundo e que nele habitam. Porque Ele fundou-a sobre os mares e sobre as correntes estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor?
Quem há de permanecer no seu santo lugar? Cara, quando nós somos expostos a esse tipo de verdade, quando nós somos confrontados com isso, é esse momento e nós olhamos quem pode subir. E a subida, cara, isso é empolgante. Qualquer início de plano, qualquer início de projeto é empolgante, cara. Cara, a gente vai amar, a gente vai... Deus, a gente quer isso. Deus, a gente quer isso. É hoje a minha vida muda, é hoje. Mas a segunda-feira chega. A terça-feira chega. Os problemas da vida chegam. Porque o versículo não é só esse. Quem subirá ao monte do Senhor, mas quem há de permanecer no seu santo lugar? Precisamos permanecer nesse lugar. Continuarmos nesse lugar. Continuarmos, cara. Cara, quando a gente chegar lá no monte, Deus está morando lá em cima do monte. Nós chegamos, desbravamos as montanhas e chegamos lá e encontramos só a presença de Deus. Só a face do Senhor. E isso nos contentará a continuar nesse lugar. Ou a gente vai querer descer. Eu quero mais um evento. Quero mais uma luz bonita. Mais uma agenda. Cara, precisamos permanecer nesse lugar. Permanecer, cara. Continuarmos nesse lugar. Não é construir uma arca por 100 anos. Às vezes a gente não consegue permanecer em 100 dias. Mas sabe qual é o segredo, cara? Não perder o Senhor de vista. Continuar em adoração. O que é adoração? É contemplar. Contemplando o Senhor. Contemplando o que o Senhor está fazendo, cara. Nós não olharemos as dificuldades. Nós não olharemos os nossos inimigos, cara. Veremos sempre a glória do Senhor. Cara, e essa glória do Senhor nos transformará. E essa glória do Senhor fará a gente esse lugar de morada. Cara, e nós nos tornamos parecido com o que adoramos. Nós nos tornamos parecido com o que contemplamos. E nós estamos olhando para um Deus que é completamente santo. Cara, isso nos tornará alguém também completamente santo. Santificados por Ele. Não pelas nossas obras, não pelo esforço que podemos fazer, mas pelo que o Senhor está fazendo em nós. Completamente separado para Ele. Uso exclusivo somente para a glória do Senhor. Amém? Você pode se alegrar com essa notícia, com essa mensagem. Fique em pé no seu lugar. Feche os seus olhos já. Não tem mais nada para ser visto. Sabe, eu sinto fortemente esse chamado do Senhor mais uma vez. Mais uma vez esse chamado para o Senhor. Sabe, o Senhor já deu o que é mais precioso para nós. Ele já deu o que é mais valioso. Ele já deu o primeiro passo. Sabe, e o Senhor quer a nossa resposta a respeito disso. O nosso entregar de corações, o nosso levantar de mãos, o nosso chorar, o nosso abrir de bocas. Porque só o Senhor tem poder para mudar vidas. Só o Senhor tem poder para mudar famílias. Eu não tenho, cara, eu não tenho uma fórmula mágica. Eu não tenho um curso para te vender. Eu não tenho nada para te dar, cara. Mas no Senhor há poder suficiente. No Senhor há bondade suficiente. No Senhor há, cara. No Senhor há um plano perfeito, cara. O Senhor quer te fazer esse tipo de gente. O Senhor quer te fazer para
que você influencie outras pessoas, para que você expanda isso que o Senhor está colocando dentro de você. Sabe, esse aqui é um dia comum, mais um dia comum, mais um dia, cara. Não é um grande evento, não é algo especial, é um culto dominical. Mas o Senhor está aqui, é isso que torna especial. Mas o Senhor está falando, é isso que torna poderoso. Há um chamado do Senhor, há um convite do Senhor, sabe? É necessário a gente corresponder. O Senhor está passando mais uma vez. E quem nós seremos? Essa multidão que o cerca, que aperta Ele, mas que não encontrou o Cristo? Ou seremos essa mulher? Como essa mulher que se colocou no lugar mais baixo, se colocou completamente em risco para encontrar o Cristo, para encontrar restauração, para encontrar cura, para encontrar salvação. Sabe, todos de olhos fechados. Sabe, se você quer isso, se você quer corresponder, quero orar por você, mas fique em paz, eu não vou te chamar aqui para frente, sabe? Mas eu gostaria que você levantasse sua mão ao Senhor, porque é o chamado dEle, é o chamado de Deus para você. Não é o meu chamado para mim, para minha igreja, para minha religião, mas é o chamado de Deus para a família dEle. Sabe, como eu contei, cara, eu já estava na igreja. Eu já estava na igreja, mas a proposta do Senhor era: eu tenho algo mais profundo, eu tenho um caminho mais alto, eu tenho algo mais precioso. Então, no seu lugar aí, levante sua mão. Quero orar junto com você. Quero que você corresponda ao Senhor. Quero que você fale ao Senhor: Deus, eu quero essa vida. Deus, eu quero também ter completamente a minha vida entregue a Ti. Deus, eu oro aqui, Senhor. Deus, eu oro, Senhor, junto com os meus irmãos, Senhor, porque eu também estou de mãos levantadas, Senhor, porque eu também quero algo mais profundo. Eu continuo querendo algo mais precioso. Eu continuo querendo uma vida mais exclusiva ao Senhor, mais próximo ao Teu amor, Jesus, mais próximo de Ti, Jesus. Deus, eu oro, Senhor, faz isso em nós. Deus, eu oro, Senhor, muda os nossos olhos. Deus, eu oro, Senhor, muda as nossas mentes, nossas prioridades, Senhor. Deus, nós queremos, Senhor, assim como o Senhor é completamente santo, assim como o Senhor é completamente separado, nós também queremos assim, Senhor. Nós também queremos viver dessa maneira, Senhor. Nós também queremos, Senhor, que o Senhor faça em nós e através de nós, Jesus. Deus, nós fazemos o mais fácil, de levantar nossas mãos, de nos colocar disponíveis, Senhor, para que o Senhor faça o que é impossível para nós, para que o Senhor faça o que é difícil, o que não podemos fazer, Jesus. Espírito Santo, eu oro, Senhor. Espírito Santo, faz a sua obra nesse lugar. Vem com o seu toque aqui, Senhor, liberando de cansaço, Senhor, liberando, Senhor, de justiça própria, Pai. Trazendo graça, Senhor, trazendo bondade, Senhor, trazendo, Senhor, Teu amor, Deus, em nome de Jesus. Teu amor atraindo cada um aqui, Senhor. Teu amor aqui, Senhor, revelando, Senhor, tirando vendas dos olhos, Senhor, quebrando falácias, Senhor, quebrando, Senhor, mentiras, Senhor, na mente, Senhor, que não podemos, Senhor, que isso é para o outro, Senhor. Deus, eu oro, Senhor, para que as Suas verdades eternas, Senhor, recaiam, Senhor, nas mentes e nos corações, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, que essa presença nos acompanhe, que essa presença nos acompanhe, que o Senhor nos ajude, Senhor, a permanecer nesse lugar, Senhor, a permanecer, Senhor, anos e anos nesse lugar, Senhor, de contemplação, nesse lugar de adoração, Senhor, de reverência, Senhor, de devoção, Deus, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Faz esses atos de santidade,
Faz, Senhor, esses atos de santidade, Senhor, em nós, Senhor, nesses dias. Faz de novo, Senhor. Faz, Senhor, de novo, como o Senhor fez na história. Faz de novo, Jesus.